Shalom. Nada do que está registrado na Bíblia é por acaso. Deus não permitiu que nada fosse colocado nela, nenhuma revelação foi dada, nenhuma história contada, apenas por acaso. Tudo tem um propósito. Por isso, quando nós falamos de oração e olhamos para o modelo que Jesus nos deu, a conhecida oração do Pai Nosso, nós descobrimos que não foi por acaso que Jesus começou a oração dessa forma. Vamos olhar lá em Mateus capítulo 6, o verso de número 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então ele começa falando Pai Nosso. É a primeira coisa que Jesus destaca. Então ele fala sobre o momento da contemplação, da admiração, o momento em que entramos na presença de Deus e começamos a contemplar a sua beleza, o seu amor, a sua graça, a sua bondade. E aí nós declaramos Pai. Para um judeu comum, isso não era algo usual. Pelo contrário, o judeu, de um modo geral, ele tinha a visão de Deus como um Deus distante, o Deus severo, o Deus vingador, o Deus que vinha e trazia juízo sobre o seu povo, ou que vingava o seu povo contra os seus inimigos. Enfim, era uma visão limitada de quem era Deus. Então, quando Jesus vem e diz Pai, e está ensinando aqueles judeus, seus discípulos, a chamarem Deus de Pai, ele está quebrando aquela forma de o judeu visualizar Deus, imaginar Deus. Muito tempo depois, Jesus, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele vai nos falar sobre essa perspectiva e ele mostra o como já tinha sido mudado a partir do ensino de Jesus a perspectiva do relacionamento do cristão com Deus. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, verso 14 até o 17, o verso 29, ele diz, olha, Deus, ele nos deu o seu Espírito. Através desse Espírito, o Espírito Santo que veio habitar em nós, nós podemos chamar Deus de Abba, de papai, papaizinho. E mais, ele diz que o projeto eterno de Deus era ter uma família de muitos irmãos, em que Jesus é o primogênito dentre esses irmãos. Então, na verdade, Deus planejou uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. Aos olhos de Deus, você tem o mesmo valor que Jesus, o primogênito. A ponto de Deus, quando olhou para mim e para você, nos amou de tal maneira que foi capaz de entregar o seu primogênito, Jesus, para morrer no nosso lugar. Isso quer dizer que numa balança com dois pratos, nós tínhamos o mesmo valor que Jesus. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, vemos que chamar Deus de Pai, na verdade, é corresponder com aquilo que Ele planejou desde a eternidade passada. Então, quando você se aproximar de Deus, lembre-se, Ele não é um Deus distante, o Deus terrível, o Deus vingador. Ele é o Deus de juízo, sim. Ele não deixa de ser o Deus que executa a sua justiça, mas Ele é o Deus que é Pai e que planejou a paternidade. Então não deixe nenhum sentimento, nenhuma visão distorcida, nem culpa, nem vergonha roubar de você esse maravilhoso privilégio de chamar Deus de Pai. Você pode chamá-lo Abba, Paizinho. Você pode chamá-lo Papai. Você pode considerar Jesus como o seu irmão mais velho. Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos de uma grande família que Deus está edificando sobre a terra.